Boa noite, seja bem-vindo ao Fora do Jogo. Na próxima hora e meia vou fazer-lhe companhia e contar as novidades das modalidades desportivas. O meu primeiro convidado é presidente de uma associação que se dedica em exclusivo ao handball e que foi fundada em 1962 num estabelecimento comercial do Alto da Maia. Chama-se Joaquim Carvalho e é o presidente da Associação Atlética de Águas Santas, que comemorou no dia 29 de novembro as Bodas de Ouros. Não é assim, Joaquim? Boa noite. Muito boa noite. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, por estar aqui nesta casa. É assim como diz, estamos a terminar de comemorar os 50 anos da Associação Atlética de Águas Santas. Como é que estão a decorrer estes festejos de uma data tão importante? Nós ao longo do ano fomos preparando esta iniciativa que culminou com a gala foi basicamente, passou pela festa, a reunião dos sócios, atletas, ex-atletas, pessoas que já não se viam há muitos anos, e foi basicamente essa única iniciativa que tomamos. Exato, mas foi uma gala onde se reuniu, podemos dizer, a família do Águas Santas, não é? Sim, foi. Nós quando começamos a preparar a gala, foi em fevereiro que começamos. Nós tínhamos algumas dúvidas da dimensão que a festividade iria ter. E isso condicionava-nos também à escolha do espaço. Quisemos fazer dentro do nosso pavilhão, dentro das nossas instalações. As pessoas aderiram, nós tivemos à volta de 230 pessoas, muito bom. Acho que foi um sinal inequívoco de vitalidade do clube. Sem dúvida. Qual é o balanço que, como Presidente, faz destes 50 anos de vida da Associação Atlética de Águas Santas? Eu não acompanhei os 50 anos. Pois eu sei, mas como Presidente em exercício, se calhar tem elementos para poder fazer um balanço deste meio século de vida, não é? Um marco importantíssimo. Conseguimos fazer um balanço e conseguimos, acho eu, preparar os próximos 50. Eu acho que o clube cresceu de uma forma sustentada. As pessoas, quando decidiram fundar o clube, já tinham ideias bem definidas do que é que queriam, por exemplo, em termos de instalações. O clube, para além do pavilhão, da sede social, tem lojas que também que estão alugadas do clube, que é uma fonte de receita. Rendimento, não é? Foi muito bem pensado e depois foi um trajeto em crescendo até aos dias de hoje, onde o Águas Santas é claramente um dos maiores clubes portugueses de handball. É uma referência, não é? E sempre se dedicaram em exclusivo ao handball? Não, no início o clube teve também ténis de mesa e badminton. Depois, com o crescimento do handball, as outras acabaram por ficar para trás, porque as instalações não esticam, nem comportam mais movimento. Mas o handball só por si conseguiu afirmar-se sozinho, ou porque houve alguém a dar um empurrão, alguém que gostava particularmente desta modalidade? No início do clube haviam vários clubes de futebol, sobretudo no Concelho da Maia, e as pessoas da fundação do clube eram pessoas com trajeto para a altura no secundário, e eu acho que absorveram um bocadinho das outras modalidades, o voleibol, o basquetebol, e então decidiram enverdar pelo handball. Quantos atletas é que têm nesta altura a competir com as cores do Águas Santas? Nós temos todos os escalões de formação. Esta época que terminou em maio deste ano, o Águas Santas foi campeão nacional em 2 escalões. Não foi? Quais foram? Nós fomos campeões nacionais de infantis e de iniciados. No handball português de formação houve 2 clubes que foram campeões. Foi o Águas Santas nestes 2 e o Sporting em juvenis e júniores. Mais ninguém tirou títulos este ano. Isso é ótimo, não é? Poder estar a par de um gigante como o Sporting. É um bocadinho aquilo que lhe dizia. O clube, nesta altura, é uma referência do handball português. É uma escola de eleição. Procura ter uma equipe séniores que lhe deem visibilidade, como foi o ano passado, e que este ano também está a seguir o mesmo caminho. Nesta altura, a equipe sénior vai em quarto lugar, não é? Logo a seguir aos grandes. Por isso é uma satisfação muito grande ter nesta altura à volta de 180 praticantes da modalidade,
com o intuito de que eles cheguem aos séniores e que nos alimentem a equipe sénior. Era precisamente aí que eu ia tocar agora, Joaquim Carvalho. É importante para vocês que haja qualidade nas camadas jovens para depois as poderem aproveitar e rentabilizá-las no escalão sénior? É vital para o clube. O clube não tem outra forma de se manter a este nível competitivo se não conseguir um grande trabalho na formação, porque não tem verbas para depois ir ao mercado buscar jogadores fora para os pôr na equipe sénior. Por isso passa sempre um trabalho forte na formação, um bocadinho à imagem de outros projetos, o caso do ABC, por exemplo, que é um caso de sucesso em Portugal. Por isso passa por aí o futuro do clube, disso não tenho dúvidas. Como já disse há pouco, esta época a equipa está em quarto lugar, logo a seguir aos três grandes. Na época passada, o Águas Santas foi considerada a equipa sensação do Campeonato Nacional de Handball. É assim que é esse percurso que querem fazer também esta época? Nós queríamos, eu já o ano passado aqui neste estúdio disse que nós não entregámos os jogos a ninguém, não dámos nada a ninguém. Agora, o ano passado passámos muito tempo nos 3 primeiros lugares e daí ter o clube tido uma projeção mediática maior, temos sido considerado, como disse, a sensação da prova. Nesta altura estamos em quarto, já ganhamos a um dos grandes em casa, ou ganhamos ao Sporting, perdemos com o Porto e vamos receber ainda o Benfica. Vamos fazer o nosso trajeto normal, jogo a jogo. Mas sempre com a ambição nas posições cimeiras, não é? Ambição nós temos sempre. Agora, não é fundamental para o clube ser campeão ou uma coisa qualquer. Para isso existem outros com outras capacidades e com outros argumentos. Nesta altura, a equipa que compõe o plantel dos séniores é composta também por muitos atletas dos escalões de formação? Sim, nós de um plantel de 16 jogadores, nós temos 60% do plantel é já das camadas jovens do Isso clube. faz com que também em termos de adeptos e da massa associativa também ande muita gente atrás de vocês, não é? Sim, entre aspas. Com certeza, é muito importante e ajuda a criar um ambiente em torno da equipa. Há uma ligação de fora para dentro quando as pessoas veem que miúdos que cresceram ali com 7, 8 anos a chegarem à equipe sénior. Isso é lógico que as pessoas valorizam isso e criam-se laços mais estreitos. São excelentes exemplos para aqueles que estão a crescer, não é? Com certeza, eles habituam-se desde muito pequeninos a ver os séniores, a ir puxar pela equipe sénior e com certeza com a ilusão de integrar aquele grupo. Joaquim, sei que está para breve o lançamento de um livro. Será a súmula destes 50 anos de vida? Sim, nós estamos a ultimar esse projeto. Vai ser um trabalho com a resenha da história do clube, com muitas fotografias também que têm dado um grande trabalho a pesquisa de recolha, mas acho que vai ser um documento muito importante também até para as gerações que vêm a seguir. E como é que têm feito essa recolha? Fizeram algum apelo aos sócios, por exemplo, aos ex-presidentes? Sim, nós em 50 anos não tivemos muitos presidentes. Não, eu sou o 7º, salvo erro, ou o 6º ou 7º. Mas há muita gente que tinha fotografias, agora com as novas plataformas vai-se trocando de uns lados para os outros. Havia muito material também no clube. E isso está a ser compilado para fazer no início do ano, janeiro, o lançamento desse documento do que foi o clube durante estes últimos 50 anos. E onde é que este livro pode ser encontrado? Nós vamos divulgá-lo através do site do clube e só nas instalações. Na sede. Será posto à venda, não é? Sim. Nós em dias de jogos séniores, geralmente temos sempre também um espaço onde fazemos venda de marketing do clube e esse livro vai estar com certeza também disponível nessas alturas. Que balanço é que o Joaquim faz destes 3 anos como presidente do Águas Santas? Olha, isto
esta não é uma boa altura para ser presidente de nenhum clube. Clubes com a dimensão do Águas Santas ainda mais difícil. O handball não atravessa, nesta altura, a imagem do país e das outras modalidades ditas não amadoras, não atravessa uma boa fase. Nós, nos últimos anos, tivemos sempre a presença da televisão junto ao handball, quer fosse em canal pago ou canal aberto. Nos últimos 2 anos era canal aberto. E este ano não temos tido isso. Só temos tido televisão nos canais dos clubes grandes. Isso está a dificultar a angriação de receitas, patrocinadores. E nesta altura é muito difícil a gestão e o estar à frente de uma nau como esta. De que forma é que consegue contornar esta crise e levar a bom porto e fazer uma boa ginástica financeira, não é? Esta época foi preparada. O Águas Santas nos últimos anos tem vindo sempre a baixar o orçamento. Face ao panorama nacional e das empresas, exatamente. Mas esta época foi ainda montada partindo de um pressuposto da realidade da época anterior. Contando, por exemplo, com as transmissões televisivas. A mim preocupa muito mais daqui para a frente. Nós daqui por 2 meses mais ou menos estaremos a preparar a próxima época e sim, eu acho que isto precisa apertar os cordões ainda vai ser pior. Joaquim Carvalho, muito obrigada por ter estado no Fora do Jogo esta noite. Parabéns para o Águas Santas e felicidades também para o handball do Águas Santas. Obrigada. Apresento-lhe agora a capa de desporto do Jornal Audiência, que estará nas bancas amanhã. Podemos ver que o grande destaque fotográfico vai para uma operação de charme em Pedroso, em que os jogadores do Futebol Clube do Porto incentivaram jovens a assistirem a jogos. É uma reportagem que pode ser lida na página 10. O canto superior esquerdo é reservado ao hóquei em patins. 4ª vitória consecutiva, coloca Valongo em 3º, é o título da notícia que pode acompanhar na página 7. Embaixo à esquerda, lugar para o desporto motorizado com o título Rally dos Sponsors, animou Valongo, e ao centro, em cima, os destaques do futsal. Módicos bate Piratas e fica a salvo da despromoção, relata a vitória de 6-1 da formação de Sandim à 9ª jornada da 1ª Divisão do Campeonato Nacional de Futsal. No que respeita ao futebol nacional, Belenenses destrona Leões na 2ª Liga, Coimbrões imparável e Felgueiras continua sereno na liderança, são notícias que podem ser lidas ao pormenor na página 2. A fechar, na página 4, os destaques relacionados com o futebol distrital. Na divisão de honra, Oliveira do Douro, com novo treinador, vence e convence. Na 1ª distrital, Leões de Seroa desistem da competição e, por fim, Valadares perde pela primeira vez em casa com o São Félix. Estas e outras notícias podem ser lidas na íntegra a partir de amanhã na secção de desporto do Jornal Audiência. Segue-se o espaço onde vamos comentar o fim de semana desportivo com José Cancela Moura. Boa noite, Cancela Moura. Podemos começar pelo Mundial de Futsal Feminino. Bem, o Mundial de Futsal foi um bocadinho do nosso descontentamento, embora eu acho que mais uma marca de boca, não é? Eu não diria que foi um marco de boca. É importante que se diga que o Mundial vai em 3 edições. Portugal, pelo menos, foi 3º uma vez e foi 2º 2 vezes. É verdade que não ganhamos o campeonato, mas há aqui a considerar que, ao contrário, por exemplo, do Brasil, que foi sucessivamente, nas 3 edições, o único campeão mundial, e, por exemplo, a Espanha, para já não falar na Rússia, que temos um campeonato nacional muito sofrível, com uma
competitividade muito abaixo do que seria de imaginar. Dos grandes que estão envolvidos, só o Benfica que tem uma equipa nesta vertente do futsal, e mesmo assim penso que, e com meia dúzia de equipas, também se diga, com muito poucas praticantes, e nós mesmo assim mantemos-nos no lote das melhores seleções, e neste caso eu diria que as 3 melhores seleções da atualidade é o Brasil, é Portugal e é a Espanha. E eu penso que, se é verdade que contra a Espanha revelamos uma grande capacidade de poder, desta vez, até porque o fator casa poderia ser importante, ultrapassar as adversidades e estes condicionalismos que eu estou a falar, quanto ao Brasil foi extremamente difícil, porque nós estamos a falar de uma equipa muito mais madura, nota-se mesmo nas suas rotinas de jogo, o próprio desenvolvimento do jogo acabou por tornar natural aquele resultado. O primeiro golo do Brasil foi um golo muito fortuito. Portugal até foi ambicioso e partiu um bocadinho no início do jogo para cima das brasileiras, mas de facto... Ainda tivemos algumas oportunidades através de Rita, verdade, não é? É como digo, eu julgo, e até reagimos muito bem ao golo sofrido. O golo foi um golo um bocadinho aos repelões, portanto houve ali alguma infelicidade da melhor guarda-redes do torneio, que foi a portuguesa. Portanto, houve ali uma grande exibição da Ana Pereira. Apesar da Natalina também ter tido uma excelente exibição contra a Espanha. Foi interessante ver no jogo contra a Espanha. Eu assisti, pelo menos... Foi uma peça fundamental. Assisti ao jogo e foi interessante perceber. Assistiu no pavilhão? Não tive a oportunidade, mas apesar de ter tido esse convite, não tive a oportunidade de estar presente no pavilhão. Mas assisti a esse jogo, pelo menos à parte final do Portugal-Espanha, e achei interessante que o Jorge Brás tenha utilizado alguma estratégia psicológica, quase como no handball, substituindo a guarda-redes, o que permitiu com certeza que também ela própria se revelasse daquela forma. Mas como digo, Portugal até reagiu muito bem ao golo sofrido, e a Rita Martins esteve logo no minuto seguinte e obrigou a brasileira a uma grande defesa, e portanto eu acho que tudo poderia ter mudado se Portugal ou tivesse partido na frente ou tivesse pelo menos igualado a partida. Naturalmente eu julgo, por exemplo, aquele golo, o segundo golo do Brasil, revela bem a capacidade da seleção brasileira em produzir jogo, e portanto foi um livre direto muito bem aproveitado, um lance de bola parada, e eu julgo que Portugal, por exemplo, durante quase toda a segunda parte, é importante que se diga que o 3-0 veio com alguma naturalidade, porque eu penso que Portugal teve balanceado para o ataque e falhou bastantes oportunidades. Portugal acabou por sofrer, portanto, a 5 minutos do fim, o terceiro golo, penso que até naturalmente, e até julgo que o número do marcador é exagerado para aquilo que efetivamente possa ter sido o que se passou em campo. Portanto, eu julgo que aqui o que é importante realçar é no fundo o percurso que a seleção tem feito. Tem vindo em crescendo, não é? Tem vindo em crescendo, e penso que este campeonato mundial terá projetado a própria modalidade e esta vertente feminina para que em Portugal se consiga fazer melhor. E portanto eu julgo que esta questão não foi alheia ao Jorge Brás, que eu julgo que fez declarações interessantes. Diz que ainda há margem para progredir. Exatamente, e eu julgo que, por exemplo, este acumulado de funções da própria seleção nacional masculina e em vários escalões, mas esta acumulação de uma seleção masculina com a feminina, eu diria que acaba por dignificar e tornar a um nível um bocadinho mais superior, portanto dar maior responsabilidade à própria equipa e permitir-se que se pensa de forma séria na equipa, no feminino, para igual, não é? E de igual para igual, com os objetivos que foram eventualmente traçados. E portanto o Jorge Brás o que disse é que de facto admite existiram alguns erros, sobretudo na final, e de facto os erros que Portugal cometeu em termos defensivos numa final pagam-se caro, porque normalmente é isto que acontece. Portugal já sabe que nas modalidades onde às vezes consegue fazer melhor, isto é normal acontecer. Julgo que a própria inexperiência e a falta de competição internacional das jogadoras pode ter refletido, até pelo cansaço. Nós estamos a falar de um torneio que era dia sim, dia não, com jogos, mesmo os quartos de final e as meias finais,
Tudo isto acabou por ser um torneio muito concentrado, e isto também pode ter influenciado minimamente no rendimento das jogadoras, mas é importante, em vez de procurarmos justificações por não termos chegado à vitória, realçar estes factos positivos que o próprio treinador eventualmente evidenciou. É aqui importante dizer-se que, por exemplo, no 5 ideal que foi eleito neste Mundial, para além da guarda-redes Ana Pereira, há mais uma jogadora portuguesa, que é a Ana Azevedo, que juntamente com duas brasileiras e uma espanhola formam o 5 inicial. Isto significa que efetivamente a Federação Portuguesa, julgo que esteve muito bem, a Federação Portuguesa de Futebol, e que acabou no fundo por tratar isto de forma, ou tratar este torneio de uma forma séria, e eu julgo que ver o pavilhão como ele estava, para uma modalidade e uma vertente desportiva, onde muitas vezes estão meia dúzia de pessoas numa bancada, acho que foi muito importante para o trabalho desenvolvido, sobretudo por estas jogadoras, que eu acho que deram muito boa conta de si dentro do campo. Sem dúvida, Cancelo. Acho que também para o crescimento da modalidade de futsal muito tem contribuído as transmissões em direto dos jogos da Primeira Divisão Nacional de Masculina. Já penso que há 3 épocas para cá. Acho que isso também é fundamental. É verdade. Eu julgo que acho que a propaganda da modalidade tem sido interessante, sobretudo porque, por exemplo, está a dar no canal público. Neste momento é ao fim da manhã na RTP1. Julgo que isto tem tornado a modalidade um bocadinho mais popular, tem havido uma adesão muito maior. É importante que se diga que, ao contrário do futebol, os encargos com uma equipa de futsal, a forma como se organiza e até o próprio ambiente, por ser um pavilhão que é diferente de praticar ao ar livre, acaba por convidar a que muitas pessoas possam praticar futebol de uma forma, eu diria, um bocadinho mais recatada, com menos perigos às vezes para a própria possibilidade de terem condições atmosféricas rigorosas, etc. Portanto, eu julgo que acaba por ser interessante, quer as transmissões televisivas, e eu acho que agora com este campeonato, que o próprio campeonato nacional pode ganhar outra dimensão, porque eu acho que isto acaba isto é quase como nos Jogos Olímpicos, os atletas portugueses numa determinada modalidade, se acabam por alcançar êxito, acabam por ser referências de uma modalidade e poderem eles próprios constituir alguma projeção para aquilo que possa ser essa modalidade no futuro. Sem dúvida, Cancelo Moura, quem também é uma referência, mas no atletismo, é Dulce Félix, que conquistou ontem a medalha de prata no Europeu de Corta-Mato em Budapeste. Aquilo que nós dissemos, é curioso, mas é uma coincidência, mas aquilo que nós dissemos para esta seleção feminina, poderíamos dizer para a Dulce Félix, porque a Dulce Félix acaba por ter, nestes últimos 3 anos, uma regularidade impressionante, e acaba até com uma idade relativamente avançada a colocar-se ao nível das melhores atletas que Portugal teve, que eu penso que ela ainda, apesar da idade que tem uma margem de progressão interessante. Por exemplo, no Campeonato da Europa deste ano ela foi segunda, mas repetiu o lugar do ano passado, tinha sido terceira em 2010, ela este ano recebeu o prémio da Confederação de Desporto de Portugal como atleta do ano, foi 8ª na maratona nos Jogos Olímpicos. Isto significa que estamos perante uma atleta inconformada, uma atleta que, independentemente dos títulos e dos objetivos que traçou, procura sempre mais. Estamos a falar de alguém que teve momentos até pessoais e profissionais de grande adversidade, que acabou por se profissionalizar de uma forma mais ou menos tardia, atendendo àquilo que pode ser a projeção de um atleta de alta competição, e eu julgo que este resultado acaba por ser a confirmação de uma atleta de eleição, que nós poderíamos dizer, e não estaria a exagerar, que estará ao nível das melhores, como a Rosa Mota, ou como a Fernanda Ribeiro, ou como a Aurora Cunha, porque nós estamos a falar de tempos diferentes, circunstâncias diferentes, claro. E eu penso que todas estas, por exemplo, nas longas distâncias, as portuguesas deixaram de ter tantas possibilidades como antes, porque têm uma concorrência quase desleal das africanas, e portanto nos campeonatos europeus nós damos muito melhor conta de si. O contexto é completamente diferente, mas eu penso que, por exemplo, ao nível da distância da maratona, que ela experimentou pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, eu penso que pode ser uma atleta que, do ponto de vista pessoal, pode de facto ainda fazer meia dúzia de anos muito interessantes para o atletismo português, e este resultado acaba por ser uma confirmação, acaba por ser uma
uma tendência natural por alguém fazer uma carreira em crescendo, como tem acontecido com o Lúcio Félix. Aliás, eu queria dar só aqui uma palavra, porque eu acho que toda a equipa portuguesa, embora os valores, o valor maior a seguir a este fosse a Sara Moreira, acabou por estar numa posição um bocadinho mais modesta, foi a 12ª posição. Apesar de ter andado no início da prova no grupo da frente. Eu ia exatamente dizer isso. Penso que não conseguiu acompanhar o ritmo mais pesado que tomou o rumo da corrida a partir sobretudo da metade da corrida, porque senão provavelmente até teria acabado numa posição mais consentânea com o valor que tem. Outra nota é para dizer que a única coisa que eu acho que é de relevar é o do Félix, ficou a 2 segundos da vencedora, que por acaso foi também uma revelação, porque foi a primeira vez que uma mulher conseguiu 2 títulos consecutivos, mas independentemente desta curiosidade, é importante que se diga que a prova foi disputada em Budapeste sob condições atmosféricas rigorosíssimas. Neve, não é? Aliás, até dava uma certa impressão ver as atletas em calções com neve a cair intensamente e, portanto, segundo as afirmações da própria, ela estava feliz pelo resultado, por ser a primeira vez que estava nestas circunstâncias. Queixou-se bastante da visibilidade do próprio percurso, porque eu admito que, de facto, com a neve seria extremamente difícil, para além das dificuldades. Aqui ao meu ouvido também já se queixam do tempo. Obrigada, acabou-se por aqui este comentário e voltamos na próxima semana. Obrigada. Muito boa noite. Por aqui fica também a primeira parte do Fora do Jogo. Voltamos já a seguir a um curto intervalo.